agradecer a organização do Festival Internacional de Cinema Balneário Camboriú por esse convite. O título da nossa conversa é sobre a produção fora do eixo. Antes de tudo, eu gostaria de me apresentar para vocês. Enfim, não sou uma figura tão notória assim. Meu nome é André Piero Gatti, eu sou professor, pesquisador de cinema. Tenho uma formação ligada ao cineclubismo, o que me permitiu, nos anos 80, 90, ter um contato mais a miúde com a realidade brasileira, os seus vários níveis, né? Hoje em dia, já faz algum tempo, eu estou sediado em São Paulo, esse tipo de coisa. Bom, nesse meio tempo eu fiz um mestrado, um doutorado, onde eu estudei o mercado cinematográfico brasileiro sob o ponto de vista da produção brasileira. Porque sabemos nós que o mercado de cinema e audiovisual no Brasil, usando uma terminologia do Paulo Emílio Salles Gomes, é um mercado ocupado pelo cinema estrangeiro, notadamente a produção das grandes empresas, dos grandes estúdios norte-americanos ou sediados nos Estados Unidos, que hoje em dia essas empresas são transnacionais, têm capital híbrido, enfim, não importa, não, o tema não é esse. E o que acontece, assim, tem uma outra questão que eu acho importante destacar, que está colocado no título da fala, da palestra, de produção fora do eixo. Eu creio que muita gente não sabe o que é fora do eixo, né? Então eu preciso explicar o que é isso. O que acontece é o seguinte, historicamente falando, e isso não é uma coisa só do Brasil, a maioria dos países que produziam filmes, basicamente era localizado em uma ou duas cidades, sei lá, nos Estados Unidos era em Los Angeles, em Nova York, na França, em Paris, um pouquinho fora, na Itália, em Roma, e assim sucessivamente. Aqui no Brasil, durante um bom tempo, a produção de cinema ficou concentrada, por assim dizer, no que ficou conhecido como o eixo Rio-São Paulo, né? Com suas desníveis de produção, seja lá o que for. Então essa terminologia tem um ranço, vamos dizer assim, histórico, que já vem, sei lá, de 50, 60, 70 anos por aí, dependendo do historiador. E aí você fala, poxa, mas veja bem, eu não sou produtor de cinema. Ainda que já tenha produzido filme, no caso. Também não sou diretor de cinema, apesar que eu já tenha dirigido filme. Não sou ator de cinema, mas já fiz vários filmes como ator. Então, assim, eu posso dizer que eu já tenho uma visão empírica do Fabris, do fazer cinematográfico audiovisual, coisa que eu não tinha, porque a minha abordagem do cinema sempre foi uma abordagem teórica mesmo, né? Mercado, sala de cinema, esse tipo de coisa. E aí essa discussão que eu estou levantando agora é uma discussão que, creio, tende a se alongar, não pretendo resolvê-la de imediato, claro, nem tenho esses poderes, mas eu vou citar um fato para vocês. 2018, a data fica confusa nesse negócio da pandemia, né? Enfim, e a idade também não me ajuda mais. Eu encontrei o Kleber Eduardo, que na época, não sei se vocês conhecem, ele voltou a ser de novo o curador da Mostra Tiradentes, né? Que é mais ou menos o perfil de filme que eu estou meio que pensando, claro, para quem conhece. E aí eu cheguei para o Kleber e falei, Kleber, a gente precisava levar uma discussão lá em Tiradentes de como a gente pode botar esses filmes que vocês exibem, os filmes que eu participei, inclusive, para ter uma vida orgânica, né? Aí ele organizou a fala, eu fui lá, foi o Pedro Butcher, foi uma fala bem legal, assim, lá onde acontecem os debates lá em Tiradentes, que é lá no Sesc, né? Tem uma sala bem legal lá, enfim.
Mas aí ficou nisso. Realmente a palestra foi muito legal, o pessoal gostou muito do que eu falei e tal, mas a coisa não avançou. Aí, mais recentemente, tem um amigo meu, colega, vamos chamar assim, que é o Marcelo Iqueda, que está cotejando esses temas com publicações, né? Ele recentemente lançou um livro sobre alumbramento, depois lançou um livro recentemente sobre os 50 filmes independentes do cinema brasileiro, e agora, ele, mais recentemente, lançou um livro. A partir desse título que o livro eu comecei a ler, mas não terminei ainda, que é o mito da autossustentabilidade, né? E aí isso começou a... Porque quem conhece a medida provisória, aí não vou querer ficar muito didático aqui, então a medida provisória que criou a Ancine, ela fala lá que um dos objetivos da Ancine seria a busca da autossustentabilidade da indústria do audiovisual brasileiro. Mas esse senhor aqui que vos fala sabe que, historicamente, filmes dão prejuízo. Em todos os lugares do planeta, não é só no Brasil, não, em todos os lugares do planeta. O problema é que os modelos de negócio que são construídos em torno dessas cinematografias permitem com que elas tenham uma certa autonomia de voo, digamos assim, né? E veja bem, a palavra autossustentabilidade, ela está posta na medida provisória que criou a Ancine, e também que determina o que é cinema independente, por uma razão muito simples, né? Na cabeça do Fernando Henrique Cardoso, quando a Ancine foi criada, ele não queria criar mais um penduricalho de despesa, de gasto, aquela visão do Fernando Henrique, né? E aí o que acontece? Então eles criaram um documento, que é um documento que foi produzido pelo GEDIC, que foi o Grupo de Estudo e Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica, que preparou um documento que era para alicerçar a viabilidade da Ancine no ambiente técnico-burocrático brasileiro. E, ao fim e ao cabo, acabou saindo a medida provisória, no final de 21, de 2001, desculpa, 21 é agora, né? Portanto, faz 20 anos que a Ancine foi criada. E nesses 20 anos da criação da Ancine, o mito da autossustentabilidade não veio. Por que será? Por várias razões. Mas por uma razão muito simples. Qual é? E essa eu bato nessa tecla o tempo inteiro. E tenho muitos amigos que trabalharam na Ancine e que eu conjugo alguma simpatia, claro, portanto, porque são meus amigos. Não amigos muito íntimos, mas amigos, vai. Que é o seguinte, a gente nunca enfrentou o nosso verdadeiro problema. E qual que é o nosso verdadeiro problema? Nosso verdadeiro problema, eu acabei de falar anteriormente, é a ocupação do mercado. Então, assim, eu gosto de usar essa metáfora, que é o dragão da maldade do cinema americano contra o santo guerreiro do cinema brasileiro. Então é isso, nós estamos sempre brigando contra alguém que é muito mais poderoso que nós. Por exemplo, aquela empresa que se diz a maior produtora de conteúdo audiovisual brasileiro, e com qualidade, claro, que tem umas que fazem muita coisa, mas é a Globo, não é verdade? Sim, é a Globo. E eu sei que eu estou me dirigindo a um público muito jovem, e não vai nenhum sarcasmo nisso que eu vou falar, porque, enfim, né, eu trabalho com jovens e eu sei mais ou menos lidar. É o seguinte, eu me lembro que faz algum tempo a Globo está passando um processo de reestruturação muito forte, a gente sabe disso. E a Globo cogitou encerrar a sessão da tarde. Só que a sessão da tarde formou toda uma geração de pessoas que nunca tinham ido ao cinema, vendo todo dia filme, filme americano, né? Né? Então, e isso gerou uma comoção. Como assim? A Globo vai acabar a sessão da tarde? Não acabaram. E se a gente for ver bem, a Globo é a maior exibidora de filme americano no Brasil. Ela só pede para os canais de TV fechada, claro. Mas a Globo exibe pelo menos 2 a 3 filmes americanos por dia. Então, essa ocupação brutal do nosso mercado,
ela a priori inviabiliza todo tipo de produção que se arvore a querer ter mais espaço no nosso ambiente audiovisual. E aí, por outro lado, a gente ainda tem um outro problema, qual seja, nós somos um país, eu não sei de quantos milhões de habitantes, porque o censo era para ter sido feito já faz algum tempo, né? E não foi feito, e sei lá se será feito esse ano, mas pelas últimas estatísticas que eu vi do IBGE, se eu não me engano, nós estamos com a população de 217 milhões de habitantes. Então, potencialmente, nós temos um mercado bastante interessante, né? Ou não? Temos, claro que temos, né? O Brasil, em termos de bilheteria de sala de cinema, se é que eu posso pegar esse referencial, é um dos 10 maiores é um dos 10 maiores mercados do mundo. Não é em renda, por razões óbvias, né? Porque a nossa moeda, modela é forte. A nossa moeda está muito depauperada em relação ao dólar e ao euro, né? Eu creio que nunca teve tão defasado, um número tão distante de 6 por 1, 7 por 1, as coisas que valha. Então isso acaba diminuindo o valor do preço médio do nosso ingresso em moeda internacional, vamos chamar assim. Mas de qualquer forma, em público, nós somos os 10 maiores mercados do mundo, o que não é nada desprezível, convenhamos, né? A gente só perde para quem? Para a China, Estados Unidos, enfim, França, sei lá mais quem. E curiosamente o México tem uma renda melhor que a nossa, né? Economicamente falando, a sala de cinema no México rende mais. E aí, veja bem, então nós temos dois problemas. Um deles é atacado pelo cinema estrangeiro que ocupa as telas. A tela do seu computador, a tela do seu notebook, a tela do seu celular, a tela da sua Smart TV, a tela do cinema. Porque quando você abre o Netflix, por exemplo, tem lá filmes estrangeiros. Ora, para mim tudo que tem lá no Netflix é filme estrangeiro, ou não? Claro, aí tem filmes brasileiros, ou seja, a gente é um gênero per se. E esse gênero per se, ele já vem da época da videolocadora. Quem lembra de frequentar a videolocadora, tinha lá, aí tinha comédia, suspense, drama, terror, não sei o quê, aí tinha uma caixinha lá, cinema brasileiro. O cinema brasileiro era um gênero per se, né? Então, por si próprio, vamos dizer assim. Então, a gente tem uma série de problemas de infraestrutura, de superestrutura e de estrutura do cinema que a gente não atacou. Ainda que nesses 20 anos da ação da Ancine, isso tenha alimentado a produção, enfim, com vários erros, né? Com vários erros. Mas eu também sempre me senti um pouco incomodado, porque muitas das pessoas que estavam dirigindo essa política durante um certo tempo, agora não mais, eram pessoas que eu tinha algum tipo de proximidade, de amizade, enfim, eram pessoas que eu privava de intimidade, vamos dizer assim, não todas, claro. Isso mudou num determinado momento. Então, assim, e aí, assim, quando o Marcelo lançou o mito da autossustentabilidade, aí eu pensei assim, na realidade, o problema do cinema, do audiovisual brasileiro, aí não é do eixo, eu não gosto de usar essa expressão, porque, veja bem, estou até com a camisa do Marighella aqui, né? Fique bem clara a minha posição política, mas a minha posição é a seguinte: dentro do capitalismo, você tem que pensar como o capitalismo ele atua, né? Não adianta você pensar de uma forma diferente, porque a tendência de você ser mal sucedido na sua ação é bastante provável. Que é o seguinte: como é o tal do modelo de negócio. Qual que é o modelo de negócio? Será que nós estamos preparados, nós que eu digo cineastas, vamos incluir nessa categoria, preparados para criar um modelo de negócio para os nossos filmes? Porque, veja bem, o mercado é contra a gente. Então, não é tipo assim, você compra um terreno, planta umas bananas, colhe as bananas, leva na feira lá e vende. Tudo bem, você não está concorrendo com a banana do Haiti, da Nicarágua, sei lá de onde. Agora não, quando você faz seu filme,
o seu produto audiovisual, você vai estar competindo com o cinema americano, com o cinema holandês, cinema francês, alemão, chinês, coreano, seja lá o que for. Então uma concorrência assimétrica que ela é invencível na medida em que não há nenhum sistema legal protetor nosso. Ah, não, nós temos cota de tela na TV por assinatura, temos cota de tela para o cinema. Temos, é verdade. Mas só que a TV por assinatura já é um negócio, um modelo de negócio em decadência faz tempo, e a TV e a sala de cinema, então, nem se fala. O principal mercado audiovisual brasileiro hoje, sabemos nós, é o streaming. E no streaming nós não temos cotas. Não temos cotas. Porque na 12.485 começou lá, o meu hábito de professor não me impede, às vezes, de tentar. 12.485, a lei do serviço de acesso condicionado, lei da TV a cabo, ela pressupõe, além dos horários que você deve veicular a produção independente brasileira, ela pressupõe também uma questão de regionalização da exibição de conteúdo, o que, por sua vez, fortaleceu a produção, sei lá, em Pernambuco, Minas, basicamente, Bahia, alguns estados que já têm uma certa tradição cinematográfica e audiovisual, né? Outros estados, como o Pará, Amazonas e tal, com certeza ainda patinam nessa história. Então, assim, o maior mercado audiovisual brasileiro, o cinema brasileiro não tem garantia de participação, ainda que ele participe. Mas veja bem, o maior problema de um produtor, seja lá qual for ele, é ter a garantia que o produto dele vai poder chegar ao consumidor. Agora virou economia, né? Não é mais cinema, mas é isso. Por quê? Olha, porque o cinema é uma indústria. Desculpa, né? O que não significa que todos os filmes que são feitos sejam filmes industriais. Essa é uma outra questão. Por quê? Porque o cinema, o audiovisual, seja lá o que for, ele embute uma contradição que lhe é rizomática, vamos dizer assim, qual seja. Ele é arte e indústria, né? Então, vocês são jovens, mas vocês, o que eu acho, né, quem está vendo a nossa conversa, em 1995, os franceses comemoraram o centenário do cinema. Isso foi não só os franceses, isso aconteceu no mundo inteiro, mas aí temos problema, mas não vamos entrar nessa discussão. É tipo assim, quem inventou o avião? Os irmãos Wright ou Santos Dumont? Né? Mais ou menos a questão um pouco por aí. Aí tem um capítulo, assim, o Channel 4, que é um canal independente, não, um canal de arte lá da Inglaterra, produziu uma série sobre os 100 anos do cinema, e aí tem um episódio dessa série que é sobre a França, claro, e é o Michel Piccoli entrevistando o Godard. Né? Jean-Luc Godard, o maior cineasta vivo, creio eu, né? Acho que não tem nenhum cineasta vivo da mesma estatura do Godard. Hoje vivo, não. Talvez que morreram, sim. 90 anos, ainda está lúcido. Aí quem entrevista o Godard na abertura desse episódio é o Michel Piccoli, que é um ator francês que trabalhou com o Godard, enfim, bastante conhecido. Aí quando o Godard entra lá com aquele seu humor suíço, sarcástico, sei lá, não sei explicar direito. Aí o Piccoli falou, e aí, Godard, tudo bem? Como é que é? E tal. Ele falou, e aí, Piccoli, nós estamos aqui para discutir 100 anos do cinema ou 100 anos do negócio do cinema? Não é? Então, ele já foi no cerne da questão. Né? Ele é o Jean-Luc Godard, um cineasta que foi bem recebido pela mídia, etc, mas não me consta que na história da vida dele, os filmes dele tenham sido grandes sucessos. Foram sucesso, mas não grande sucesso. Muito bem. Então, assim, o nosso problema é esse, quer dizer, nós não enfrentamos essa questão. Mas, por outro lado, isso não inibe que a gente consiga, que a gente almeje a buscar uma iniciativa no sentido de monetizar nossos filmes, nossas produções. É muito difícil isso? Eu estava vendo esses dias, um amigo meu botou no Facebook, que para você pegar R$10 do YouTube
de YouTube, Spotify, agora não lembro, de uma música, uma composição sua, você tem que ter mais de 25 mil acessos. Quer dizer, se você tiver 30 milhões de acessos, você vai ganhar um cheque bom, mas se você fizer 100 mil acessos, que não é desprezível, você vai ganhar R$ 40. Né? Então, eu vi a filha de Gene Simons, eu vi o Gene Simons falando, sabe quem é? O baixista do Kiss. Esse cara é um capitalista por excelência. Né? E a filha dele, não sei qual delas, ela é compositora e tal. E ela, por ser filha do dono do Kiss, né, por assim dizer, ela tem milhões de acessos, mas ela não ganha nada com esse dinheiro, não é suficiente para pagar as contas dela. E o que eu acho, então nós estamos diante de um dilema que eu não estou propondo uma solução, eu estou propondo uma discussão para problematizar esse assunto e dizer que cada um de nós tem que buscar um esquema. É tipo assim, veja bem, eu já produzi um filme, né, com o Cristiano Bulan, um filme chamado Ensaio sobre o Fracasso. É um filme que custou, sei lá, a gente pôs em dinheiro R$6 mil no filme, para pagar alimentação e um pouco de transporte para algumas pessoas da equipe. Todo mundo trabalhou de graça, óbvio. O filme ficou restrito ao circuito de festivais e tal, por questões de ordem de conteúdo, porque o filme tem trechos de outros filmes, música, não sei o que e tal. Isso aí é muito complicado você conseguir esses direitos, essas coisas todas, né? Tipo assim, um filme, uma música de uma banda conhecida, tipo assim, um ex-aluno meu fez um filme e ele queria uma música do Smith. A produtora, a distribuidora arrumou, pagou R$30 mil. Pô, R$30 mil por uma música, sabe? Enfim. Então é um mercado muito complicado esse para você acessar o mercado, vamos dizer assim, que está posto aí, sei lá, botar a TV a cabo, botar a sala de cinema, vender para isso, para aquilo. Né? Se você não tiver esses direitos, você não consegue tirar a Condecine. Né? Sabe o que é a Condecine, né? Procurem saber. A Condecine é a taxa de contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, que te dá uma espécie de certificado dizendo que esse é um filme brasileiro e tal, não sei o que, está habilitado pela Ancine para circular nos meios do mercado, esse tipo de coisa. Se você não tiver esses direitos, não tiver essas autorizações e tudo mais, você não consegue fazer, você não alcança esse resultado. E aí, assim, aí eu vou fazer um exemplo aqui, desse filme Ensaio sobre o Fracasso, que eu sou ator e sou roteirista desse filme e sou produtor. Esse filme foi vendido para a plataforma Sesc, tá? E a plataforma Sesc, ela faz um esquema de o filme ficar, sei lá, 30 dias em exibição. Acabei não vendo, confesso a vocês. Eles pagaram R$5 mil. 5 pau, é o dinheiro, ok, mas aí dividi entre eu, o Burlan e o sócio, mas não sei o que, eu fiquei com R$500 no bolso. Então, assim, dos R$3 mil que eu pus no filme, até hoje eu só recuperei R$1.500. Ainda falta R$1,5. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas, enfim, também não foi meu objetivo isso, ganhar dinheiro com o filme, porque eu não vivo disso. Né? A minha profissão, o meu trabalho, a minha renda, vem de eu ser professor. Ok. Se isso é um bom exemplo ou não, não sei. O que eu quero dizer com isso? De que você tenha outra atividade para além daquela do audiovisual. Né? Mas tem gente que quer se profissionalizar na atividade, que quer ganhar dinheiro. Mas aí eu esbarro numa questão, que eu dou aula de cinema na FAAP, que é um curso bastante conhecido e tal, enfim. E já faz algum tempo, inclusive. E eu pergunto, aliás, eu aprendi essa pergunta com o Burlan. Eu pergunto, e o Burlan, ele é um cineasta que vive disso. Ele não tem outra função. Ele já teve, mas agora não tem. Então ele dá curso aqui, vende filme aqui, enfim, ele vai fazendo as coisas dele. E aí ele falou, a pessoa tem que saber se ela quer job ou se ela quer fazer cinema. E às vezes tem gente que consegue conjugar essas duas coisas, ter job e fazer cinema.
mas eu acho muito pouco execuível nesses tempos, principalmente que a gente está vivendo, em relação a essa reorganização que o mercado teve em função da pandemia e coisa que o vale. Então, assim, porque, veja bem, como há um represamento de demandas, essas demandas vão ser ocupadas porque quem tem mais capacidade dá resposta a essas demandas. Eu me lembro, eu sempre falo isso em sala de aula, eu fui aluno Carlos Augusto Machado Calil, quando eu fiz o mestrado lá na ECA, e aí quando ele estava comentando sobre a lei do curta, porque assim, o curta-metragem, durante muito tempo ele foi o sustentáculo da base física, vamos dizer assim, da indústria do cinema no Brasil, porque você precisava fazer os curtas para entrarem na sala de cinema, para acompanhar os filmes estrangeiros. Então houve vários mecanismos de compra, de remuneração do curta-metragem durante 1934 a 1990, faço as contas aí, 56 anos. E ele falou, e aí nos anos 70, 75, foi criada uma resolução Concini, se eu não me engano o número 18, eu não lembro agora, que dizia que 5% da renda bruta da sala de cinema deveria ir para o produtor de curta-metragem que tivesse o curta passando com aquele filme. Só que assim, 5% da renda bruta é muita coisa, principalmente quando é de um blockbuster. Um filme que rende, sei lá, 200 milhões, 50 milhões na bilheteria hoje, faça a conta quanto é 5%. Aí o que aconteceu nesse momento? Ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, eu gosto de citar porque a palavra não é minha. Falou, quando o curta-metragem virou uma indústria, os industriais foram lá e tomaram conta. Como assim? E aí os americanos não falavam nada, porque era a época do regime militar, eles não iam, eles tinham sempre os exibidores como testa de ferro, no sentido de problematizar a questão de cota de tela e tal, que eles sempre foram contra. Mas aí o que os exibidores começaram a fazer? Eles começaram a comprar os curtas. No segundo momento, a coisa piorou. Eles mesmos começaram a fazer os curtas, de qualquer jeito. Então, a questão da legislação também, ela às vezes é uma faca de dois legumes, que às vezes você acha que vai acertar uma coisa e você acaba acertando outra. E aí o que eu digo, na medida em que o cinema vira um negócio, quem vai cuidar do cinema são os negociantes, seja lá quem for eles. Quem que é o produtor, aspas, mais bem-sucedido do cinema brasileiro contemporâneo hoje? Todo mundo sabe quem é, né? RT Futures. Tá? Eu não vou entrar na polêmica. Mas de onde vem o Rodrigo Teixeira? No mercado financeiro, não é? É o cara que sabe mexer com grana. O cara da Bolsa de Valores, não importa, eu não vou entrar no mérito do que está rolando de processo contra ele, nem nada. É um cara que sabe mexer com grana. Porque o cineasta, ele no Brasil, principalmente formado academicamente, nas escolas de cinema, inclusive naquela que eu dou aula, que é uma boa escola, o nível de números de disciplina que tratam do assunto mercado, economia do cinema, do audiovisual, é ínfimo. Então, os nossos próprios realizadores se encontram um pouco despreparados para enfrentar esse mercado, porque normalmente quem faz cinema quer ser diretor, quer ser roteirista, montador, e não quer ser produtor, entendeu? Se esbarra nesse problema também. E quando, na realidade, a figura do produtor é uma figura central, porque ele é um sujeito que é uma função, melhor dizendo, que está entre habilidades técnicas, artísticas e econômicas. E aí, para você ser um bom produtor, é muito difícil. Eu tenho um exemplo. Tá no horário ainda? Dá para pode ir? Só para encerrar, tem um sujeito que se chama John Hayes. Esse sujeito é um cineasta americano. Tá? E veja bem, americano tem a cabeça formatada para o business, independente de qualquer coisa. Pode ver, quando o cara fala que está na música, no cinema, eu estou na indústria. Né? Eles têm essa visão. E aí ele estava fazendo o doutorado dele em Stanford, em economia. Doutorado em Stanford em economia. Isso, começo dos anos 2000.
E, e ele já tinha dirigido alguns clipes, e ele fez um documentário sobre grafite, chama Bomb It. Ele fez os dois também, o Bomb It 1 e o Bomb It 2. Inclusive, um deles passou na mostra lá em São Paulo, ele já veio ao Brasil e tal. E aí, no meio do processo do filme, que começou a ganhar fôlego, esse tipo de coisa, ele abandonou o doutorado dele. E resolveu virar professor, animador cultural, cineasta, enfim. Largou a vida acadêmica e lançou um livro, veja bem, lançou um livro chamado Think Outside of the Box Office. Ou seja, traduzindo em português rápido, pense fora da bilheteria, né? Mas veja bem, é um filme sobre grafite nos Estados Unidos, não sei o quê. Ele tinha $150 mil para lançar o filme. Se a gente for fazer uma versão em português real hoje, é quase R$1 milhão, né? Um filme ultra independente, um filme sobre grafite, não vai dar porra nenhuma, sabemos disso. Então, é uma outra realidade. Mas ali nesse texto dele, que é de onde vieram as minhas indagações, é de encontrar mecanismos dentro da nossa realidade, claro, que se adequem para você criar um modelo de negócio próprio para o filme. Ele, naquele livro lá dele, que já é um livro datado, inclusive, porque já faz um tempo, o livro é de 2009, 2012, e hoje em dia as coisas andam muito rápido, ele dá o modelo de negócio que ele criou para o filme dele. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Tá bom? Tá certo? Valeu? Muito obrigado. Até a próxima.